Amados e queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos de volta. Desta feita, nós queremos trazer um breve e sucinto comentário da nossa segunda lição do nosso primeiro trimestre de 2026. A lição de hoje é com base no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Ezequiel. E o tema da nossa lição, ou do nosso estudo, é o chamado de Ezequiel. Nesta lição de hoje nós vamos ver nesses dois capítulos, capítulo 2 e o capítulo 3, sobre a chamada desse profeta. Vamos ver esse título, Filho do Homem, que é um título muito conhecido, e a gente vai observar que Ezequiel ele foi chamado por muitas e muitas vezes no seu livro por essa expressão. E essa expressão ela denota ou dá a ideia de que o homem ele tem que viver na dispensação de Deus. O homem sem Deus ele não é nada. Então tudo isso a gente vai aprender no decorrer desta lição. Vamos ver que essa expressão ou esse título, Filho do Homem, ele é aplicado também no Novo Testamento na pessoa de Jesus por mais aí de 80 vezes. Um outro profeta também que vai responder esse título é o profeta Daniel, mas apenas uma vez. Também vai aparecer também essa expressão no livro de Salmos, mas tudo isso a gente vai aprender no decorrer desta videoaula acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel, todos nós já sabemos, aprendemos na lição de número 1, que Ezequiel ele é um dos profetas que viveu no cativeiro. O cativeiro ali na Babilônia. Então, esse profeta, o profeta Ezequiel, ele foi um homem que foi levantado por Deus para falar à nação de Israel que se encontrava lá no cativeiro. É diferente de Jeremias, que ainda vivenciou ou viveu, desenvolveu seu ministério em Judá, enquanto que os cativos foram levados para a Babilônia, Jeremias fica e Ezequiel vai. Então Ezequiel ele é levantado lá no cativeiro para animar, para levar ali a vontade de Deus para a própria nação, dos seus patrícios ou daqueles que pertenciam ali à pátria de Judá. Então a gente vai observar essa riqueza de detalhe acerca do chamado de Ezequiel. Ezequiel, que como muitos de nós já sabem, que ele era da linhagem sacerdotal, era um sacerdote que talvez não almejava ser um profeta, mas ele vai receber essa chamada do próprio Deus. Ele vai ser esse profeta com essa finalidade, com esse propósito de ser voz de Deus ali para animar o povo de Deus ali no cativeiro. Então o texto áureo, eu quero compartilhar com você, se encontra no capítulo 2 e no versículo 3, que diz assim: Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgirão contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Então esse é o texto áureo, aonde Deus ele ratifica, ele confirma a chamada e já o próprio ministério do profeta Ezequiel, dizendo que ele vai ser um atalaia, que ele vai ser uma voz profética. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Ezequiel que ele era algo ou alguém que tinha uma só finalidade, um só propósito, um só objetivo. Era mostrar para o povo que eles eram de dura serviço, que eles eram uma casa rebelde. Eles sempre se levantaram contra Deus. E a gente vai observar no decorrer dessa videoaula que o ministério do profeta Ezequiel não era um ministério fácil, não foi algo assim como as pessoas desenham aí, um desenho assim tão bonito de se ver. Na vida de Ezequiel, na atualidade, quando Ezequiel viveu,
foi muito duro para ele, porque ele estava longe da sua pátria, ele estava exercendo um ministério onde ia ter rejeição, perseguição, e as palavras deles não eram recebidas como palavras consoladoras que viesse para massagear o ego de alguns. Não, eram palavras de confronto, palavras que tinham o propósito de confrontar mesmo, para que gerasse uma transformação no ouvinte. Mas a gente vai ver que isso não vai acontecer, as pessoas não vão ter essa mensagem bem recebida, não vão ter um coração receptivo para a mensagem de Ezequiel. A gente vai ver que Ezequiel, mesmo enfrentando essas dificuldades, ele não desiste, ele cumpre o seu propósito. A nossa verdade prática, ela diz: o chamado de Deus exige coragem e fidelidade para proclamar sua palavra, mesmo diante da rejeição. A verdade prática aqui é tudo aquilo, ou o resumo de tudo aquilo que a gente já comentou, que a vontade de Deus para ser feita, ela requer de nós, daqueles que foram chamados, ela requer coragem e fidelidade. Perceba que quando Davi, por exemplo, ele foi chamado por Deus, ele apresentou essa característica, coragem. Paulo, da mesma forma, quando foi pregar o evangelho aos gentios, ele demonstrou essa ousadia, essa coragem. Então, Ezequiel aqui não foi diferente. Ezequiel ele precisava também demonstrar acerca da sua coragem, ousadia para falar em nome de Deus e também a fidelidade ao próprio Deus. Então, isso a gente observa que esse profeta aqui, o profeta Ezequiel, ele era um homem corajoso e um homem fiel aos seus princípios, à sua fé, ao seu Deus. E isso, na verdade, acaba que sendo para nós um momento de reflexão. Será se realmente estamos sendo corajosos, como diz a palavra? Será se estamos realmente sendo pessoas fiéis ao nosso chamado? Então, vale a pena a gente parar um pouquinho e começar a refletir acerca dessa verdade. Nós temos 3 pontos na nossa lição. O primeiro ponto vai falar: Deus chama Ezequiel. 3 subtópicos: põe-te em pé, eu te envio, não temas nem te assuste. O segundo ponto da lição vai falar: Deus capacita Ezequiel. O primeiro tópico: advertindo. Segundo, alimentando-se da palavra. E o terceiro, autorizando. E o terceiro e último ponto da nossa lição vai falar: Deus o constituiu como atalaia. E os subtópicos: eu te dei por atalaia, fala ao ímpio e fala ao justo. Então esse é o esboço de toda a nossa lição. A gente precisa destacar aqui, de uma forma bem sintetizada, para que você entenda, que Deus, quando ele chama Ezequiel, Ezequiel parece não estar em uma posição, ou não estava esperando ser profeta. Ele talvez tinha o sonho de exercer apenas o seu ministério sacerdotal, de ser alguém que ia executar apenas o seu ministério sacerdotal, casar, ter mulher ali e desenvolver o seu ministério sacerdotal. Mas Deus tinha algo maior para ele. Deus tinha esse chamado de profeta. E a gente vai observar que a primeira expressão que Deus utiliza para confirmar a sua vontade na vida de Ezequiel é: põe-te de pé. É uma expressão que parece que Ezequiel foi pego meio que de surpresa. Parece que ele não estava esperando essa expressão ecoar nos seus ouvidos. Mas era a voz de Deus chamando ele e dizendo para ele se colocar na brecha, dizendo para ele se colocar na posição, porque a partir daquele dia em diante ele seria a voz de Deus, ele seria trombeta de Deus, ele seria um instrumento de Deus para confrontar o povo de Deus que estava no cativeiro, que estava
sem um norte, que estava sem direção. Então, o profeta Ezequiel, ele ia ser esse instrumento de Deus. O segundo subtópico, eu te envio. Perceba que Deus chama, mas Deus também envia. E para quem Deus ia enviar, o profeta, talvez o profeta Ezequiel, ele talvez não tinha ou não olhasse para ele como alguém capaz. Talvez ele fez essa análise, né, clínica a respeito da sua estrutura, tanto emocional como até mesmo social. E talvez ele não tenha passado nesse crivo que ele mesmo tenha elaborado. Mas Deus, quando ele chama, Deus, ele envia. E nós vamos observar que Ezequiel ele vai ser enviado, porque ele vai se deixar, né, ser aí usado por Deus. Ele vai se render à vontade de Deus e é aonde Deus ele vai enviar. E o terceiro e último subtópico diz: não temas nem te assuste. Perceba que essa expressão, não temas nem te assuste, parece ter similaridade com a mesma expressão que Deus fala a Josué, quando Josué estava ali na iminência de galgar o cargo de líder do povo depois da morte de Moisés. Aqui, da mesma forma, o Senhor usa essas expressões para acalentar, para acalmar, para, quem sabe, esvaziar o coração ansioso de Ezequiel, dizendo: não te espante, nem te assombre. Em outras palavras, Deus estava dizendo: seja corajoso, permaneça firme, porque eu sou contigo. Essa expressão, ela dá essa ideia, ela nos leva a refletir que Deus tinha preparado algo para Ezequiel, mas que Ezequiel ele não se espantasse, né, diante dos desafios, diante dos obstáculos, diante das rejeições, ou até mesmo diante da incompreensão que alguns teriam para com ele. O segundo ponto, Deus capacita Ezequiel, aqui a gente vai falar e entender que Ezequiel, ele, em primeira instância, ele é advertido, capítulo 2, versículo 8. Ezequiel, ele é advertido acerca dos problemas que ele ia encontrar, os obstáculos, alguns obstáculos. Deus, ele olhava e Ezequiel precisava enxergar as situações pela ótica de Deus, não pela sua própria compreensão. Porque se ele deixasse Deus de lado e começasse a olhar pela sua, em algum momento ele ia se perder e ia, de uma certa forma, invalidar aquele propósito pelo qual Deus o tinha chamado. Então a gente percebe que ele recebe essa advertência. Então a gente precisa ter essa compreensão nos dias atuais, que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que têm um chamado, que têm um propósito, eles também são advertidos pela própria palavra de Deus. O segundo, alimentando-se da palavra. Perceba que a expressão de Deus ou a ideia que Deus vai dar a Ezequiel é que ele pegue aquele rolo, aquele pergaminho, aquele papiro, não sei informar qual era o material, mas é que ele comesse, colocasse na boca e descesse para o ventre. Ezequiel vai dizer que quando colocou na boca, que desceu ao ventre, deu uma sensação de algo doce, de algo bom, de algo que agradou o seu paladar. Isso era a palavra de Deus. Em outra compreensão, ou atualizando essa ideia, a gente precisa entender que a palavra de Deus ela precisa preencher todos os espaços da alma do homem. Por isso a expressão aqui, come a palavra, alimente-se da palavra. Por isso Ezequiel, ele precisava estar cheio da palavra para falar do Deus da palavra. O terceiro diz autorizando. Perceba que a autorização que ele vai receber, o profeta Ezequiel, não é meramente humana, mas é do próprio Deus. O próprio Deus está autorizando Ezequiel. Terceiro e último ponto, Deus o constituiu como atalaia. E o primeiro tópico, eu te dei por atalaia. Entenda que essa expressão atalaia
ela dá a ideia de uma sentinela. Era uma pessoa que era perito em examinar a logística. Ficava em cima dos muros das cidades e quando aproximasse ou visse um perigo iminente, essa pessoa ela carregava consigo um tipo de trombeta ou de corneta e ela acionava ou disparava esse som para que avisasse tanto os soldados para se prepararem, como também os civis para se esconderem. E quando os exércitos rodeavam a cidade, os primeiros a serem atacados eram os atalaias. Os atalaias eram os primeiros alvos dos exércitos inimigos. Perceba que Deus vai levantar Ezequiel como atalaia. E Ezequiel ele sabe que ele era agora alvo das incompreensões, das críticas, né, de todos os levantes e de todas as origens em direção à sua vida. Então perceba que essa ideia de atalaia é um sentinela, né, que fica vigiando. Ele não cochila, ele não dorme, ele fica sempre em alerta. Né? E aqui a gente também é alertado a entender que cada um de nós somos também esse tipo de atalaia. O segundo fala ao ímpio. Aqui é a responsabilidade que, como atalaia, como profeta, ele tem essa responsabilidade. Se Deus mandar entregar um recado, ele tem que entregar. Ele não pode reter para si. Ele não pode, ou quem sabe, colocar algo a mais ou tirar algo a mais. Ele tem que ser fiel o que ele recebeu e entregar conforme ele recebeu. Porque a questão aqui é que Deus está dizendo, ó, se o ímpio estiver transitando o seu caminho e eu mandar que ele seja advertido e você vai lá e não adverte ele, deixa ele naquele mau caminho, ele vai morrer. Mas o sangue dele, para ele vai ser inocente, porque eu vou requerer de outra pessoa, de quem eu mandei avisar. No seu caso, era você mesmo. Então perceba que ele tinha que ser fiel, porque senão ele ia pagar uma conta que não era dele. Mas por falta de responsabilidade, ele ia ter que pagar e assumir essa responsabilidade. Então, perceba que um profeta, que um atalaia de Deus, ele tem que cumprir fielmente a sua responsabilidade. Ele não pode acrescentar e nem tirar nada da palavra profética. Ele tem que ser fiel ao que ele recebeu e entregar para a pessoa que Deus mandou. O terceiro fala ao justo, com base aqui no versículo 21. É uma outra advertência que o próprio Deus entrega ao profeta Ezequiel, dizendo, olha, entregue ao justo aquilo que eu estou lhe entregando, aquilo que eu estou encaminhando para que você entregue a ele. Então, o que a gente aprende ou destaca desse tópico é que o profeta ele tem que entregar, né, ao justo o consolo, a exortação, ele tem que entregar a esse justo essa visão de esperança. Porque, na verdade, um profeta, diante de um justo, ele é mais regozijo. Agora, para o ímpio já é sentença. Né? Por isso que as pessoas se levantam contra os profetas, contra os homens e mulheres de Deus, porque veem ali que eles não vão, né, se, quem sabe, gostar das obras más, né, das obras das trevas. Por isso não se aproxima, e se aproxima é para fazer o mal. Mas a gente vê que na concepção do justo é diferente. Né? Ele ama a justiça. Então, da mesma forma, esse profeta ele tinha que entregar, ele tinha que ser, né, uma pessoa responsável para levar isso ao justo, que era essa esperança, essa paz, esse consolo, essa exortação à questão da preservação da santidade. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.